Estamos de volta com o último bloco da nossa entrevista sobre o Arraial do Caldeirão e o seu líder, o Beato Zé Lourenço. Nossa conversa com o professor Domingos Sávio Cordeiro, um papo descontraído e importante para você que gosta, que estuda e que quer conhecer um pouco da nossa história. Sávio, em 1934, morre o padre Cícero. Quais os impactos da morte do padre Cícero sobre Zé Lourenço e o Caldeirão? Muitos. Os impactos foram muitos, né? Vamos pensar o seguinte: o padre Cícero já morreu, quando morreu já era bem idoso, né? E em 10 anos antes, 1924, ele tinha feito o seu último testamento. Ele fez alguns testamentos em 1924, foi o último, né? Os outros ele fez, reescreveu, 24 foi o último. Vamos entender um pouco, né? O padre Cícero era um sacerdote que entendia, né, como beato que ele era, né, como seguidor do padre mestre Biapina que ele foi, de que ele devia trabalhar pelo próximo acima de tudo. Essa era a missão dele. Embora ele fosse uma pessoa extremamente sofisticada no sentido de instrução, porque era um homem que falava 4 idiomas, que lia em 6, que ouvia rádios, né, na época, sabia coisas do mundo, escrevia cartas para imperador, para presidente, pedindo ajuda para o povo do sertão em época de seca, né? Embora tivesse toda essa sofisticação intelectual, mas o padre Cícero era uma pessoa que não se considerava um homem rico. E, portanto, as coisas que ele havia, os bens que ele havia adquirido em seu nome, na sua vida, não deveriam pertencer a ele. Esse era o pensamento dele. E então, nesse testamento que ele faz, em 24, ele deixa uma parte de seus bens para a ordem dos capuchinhos, dos frades, que cuidam dos pobres, assim ele acreditava. Deixa uma parte dos seus bens para a ordem dos salesianos, porque com a origem em Sales, na Itália, cuidava de crianças pobres. Então, ele acredita que os salesianos também vão cuidar dos pobres em Juazeiro. E outra parte, né, ele deixa para a Diocese do Crato. Nessa parte que fica para a Ordem dos Salesianos está o terreno do sítio Caldeirão. E aí, com a morte do padre Cícero, a igreja decide então assumir, né, o seu legado. E foi feito de uma maneira extremamente desastrosa. Só para você ter uma ideia, eu sou filho de um produtor rural, né, um pequeno produtor rural. Meu pai era agricultor e numa propriedade que ele tinha rural, tinha um terreno próximo que se sabia que tinha sido do padre Cícero, que havia deixado para a igreja e que os proprietários, os grandes proprietários, né, incorporaram. Então a igreja realmente não teve uma administração bem eficiente, não é, nesse legado que recebeu do padre Cícero. Porém, em relação ao Caldeirão, por conta de que, por vários motivos, mas sobretudo, digamos assim, tinha havido a Guerra de Canudos, não é? E Canudos era considerado comunista, não sei o quê, né? De fato, Canudos não era nada disso, Canudos era monarquista, sebastianista, esperavam a volta de Dom Sebastião, que aquele sim foi um grande rei que cuidava dos pobres e que vindo de Portugal para o Brasil naufragou, nunca acharam, né? Claro, no Atlântico. Então, esse foi Canudos, mas criou-se todo, né? Vocês sabem que na história do Brasil, do Ocidente em geral, sempre que as elites querem crucificar, querem fazer uma morte moral com alguém, dizem que é comunista. Depois inventaram outra coisa, que é corrupto. Fulano é corrupto, corrupto é o mal. Então, com a morte do padre Cícero, a propriedade do Caldeirão foi reivindicada pelos salesianos. E o Beato passou a enviar todo ano uma cota de produção
daquilo que era produzido no Caldeirão, em termos de cereais, de algodão, de etc., ia para os salesianos. Né? Só que em 1936, o Caldeirão foi tomado em assalto pelas forças militares do Ceará. Aí vem algumas coisas, né, que já acontecia, a chegada do Estado Novo, né, a proximidade do Estado Novo, mas também aquele ranço das elites cearenses ao que consideravam como sendo comunismo que tinha acontecido lá, e também roubo da polícia militar do Ceará, que roubou o Caldeirão, roubou os bens do Caldeirão, ocuparam o Caldeirão e roubaram muito, roubaram ouro, mataram, sacrificaram animais, mataram animais, tá? Prenderam pessoas, levaram para o DOPS, torturaram pessoas, etc. Né? Então, o Beato entrou, o Beato se refugiou nesse sítio Mata dos Cavalos, né? E ele tinha um grande amigo que também era advogado e que entrou com habeas corpus, dizendo que, enfim, não havia nada aquilo, etc. e tal, né? Pedindo o direito do Beato voltar. Só que no ano seguinte, em 1937, houve um confronto entre as forças militares do Ceará e parte dos homens do Caldeirão. Veja, o Caldeirão, grande parte, eram cordeiros, eram pessoas mansas, pessoas extremamente pacíficas. Mas parte não. Parte era guerreiro. Era gente que não ia aceitar que, de repente, os ladrões do Estado, travestidos de policiais, chegassem lá, destruíssem, roubassem. Então, eles pegaram armas. Mas que armas, né? As armas que eles tinham, que eram cacetetes, foices, facões. E houve um confronto, enfim, na Chapada do Araripe, em 1937, e morreram dos dois lados. Morreram policiais, e morreram beatos, não é? E inclusive o Severino Tavares, né, uma grande liderança. E a partir disso houve incursões militares na região, veio inclusive avião, bombardeou, jogou bombas, muitos trabalhadores rurais da região morreram, né? Pessoas que vestiam roupa escura como os beatos, preto ou marrom, que usavam rosários, né? Então eram tidas como beatos. Vocês sabem, né? O que é que a polícia faz, né? A polícia atira pelas costas. Isso hoje acontece aos montes, né? A gente sabe como a polícia trata preto e pobre, né? E na época não era diferente, né? Então a polícia realmente perseguiu muitos trabalhadores rurais, matou em 37, né? Por conta desse conflito que houve. Em 38 o Beato conseguiu um habeas corpus na justiça e voltou ao Caldeirão, mas em 40 os salesianos conseguiram ordem de despejo. Agora vocês vejam que coisa mais maluca, né? Existe uma figura na mitologia que é a cornucópia. A cornucópia é aquela figura assim em forma de búzio, né, do mar, onde sai maravilhas de alimentos, de pérolas, de riqueza dentro. O caldeirão era isso. Só que o caldeirão produzia maravilhas graças ao trabalho humano, ao trabalho das pessoas. Quando as pessoas saíram do caldeirão, o caldeirão voltou a ser do deserto, onde nada produzia, porque tudo que produzia ali foi fruto de trabalho. E aí, bem, em 40, o Beato migrou com seus amigos, né, com a população do Caldeirão, e foi para o Pernambuco. E viveu lá até o último dia de sua vida, 44. Parte do que eu vou perguntar agora, você respondeu aí. Mas, para quem está nos assistindo, talvez tenha ficado algumas dúvidas. Jornais da época, autoridades civis, militares e autoridades eclesiásticas também acusavam o Caldeirão de ser um espaço de fanatismo e uma ameaça comunista. Essas acusações têm procedência? Teriam sido esses motivos da destruição e expulsão dos moradores? É muito interessante essa história, né? De rir, porque o Beato Zé Lourenço recebeu uma caixa de imagens de santo para colocar na igreja de Santo Inácio de Loyola, que ele estava construindo lá.
né, no Caldeirão, que não chegou a terminar. E os boatos que surgiam é de que ele recebia fuzis de Moscou, que estava preparando uma revolução armada. Não havia uma arma no Caldeirão, gente, uma arma de fogo, não havia. E havia uma espingardinha soca-soca que pertencia ao Beato, que acompanhou com ele a vida toda, mas ninguém tinha arma naquele lugar. O que aconteceu ali foi uma morte moral. A morte moral acontece quando as elites políticas dominantes e a imprensa, né, que invariavelmente na história do Brasil serve aos senhores de terra, serve aos senhores de engenho, serve aos latifundiários, não é? Serve às elites econômicas, digamos assim, contaram um monte de história, de boatos a respeito do Caldeirão que não procede. Eu conversei com pessoas que moravam no Caldeirão. E o que se dizia no Caldeirão, os boatos que se dizia na cidade sobre o Caldeirão, era, por exemplo, assim, que o Beato José Lourenço era um devasso, que ele tinha um harém, ele tinha 14 meninas, que ele se deitava numa cadeira espreguiçadeira, embaixo de um sótão, com tábuas espaçadas, onde as meninas passeavam em cima, sem roupa, e ele ficava embaixo se divertindo. Diziam que o Beato José Lourenço era um homem rico, que emprestava, era agiota, emprestava dinheiro a juros dos comerciantes do Crato. Assim como diziam que ele recebia a arma de Moscou. Nunca uma das pessoas que morou com o Beato José Lourenço falou tal coisa. Essas coisas eram faladas sempre por gente que não conhecia o Caldeirão. As pessoas que moravam no Caldeirão diziam: olha, ele era um homem santo. Era isso que diziam. Uma vez eu perguntei para um homem, que foi o seu Antônio Inácio, morador do Caldeirão, se o Beato José Lourenço namorava. Seu Antônio, o Beato José Lourenço não foi bem assim, presta atenção. Olha só, um recurso que a gente usa para fazer pergunta, quando é uma pergunta delicada, né, é dizer que a pergunta foi outra pessoa que disse, né? Que é para o entrevistado não ficar incomodado com a gente. Eu disse, seu Antônio, uma pessoa tal me falou que o Beato José Lourenço namorava. Aí ele disse, olhou assim para mim, cravou os olhos, né? Ele era muito alto, muito magro, sertanejo assim. Aí ele disse, já fez a viagem dele. Ele disse, quem foi esse demônio? Aí disse, eu vou lhe perguntar uma coisa. Você tem filhos? Eu digo, tenho 3. Tem filha? Tenho uma filha. Ele disse, você deixaria sua filha entrar na casa de um homem devasso? Porque minhas filhas iam na casa do Beato José Lourenço toda hora que elas queriam. Aí eu fiquei sem argumento, né? Quer dizer, se o Beato José Lourenço não tivesse uma prática correta como aquilo que ele dizia, o Caldeirão não tinha existido uma semana. E o próprio Beato tinha sido expurgado de lá na ponta da faca. Porque não se brinca com essas coisas. Para se ter uma comunidade com 3.000 seguidores, todos em ordem, sem conflitos, não se pode falar uma coisa e dizer outra. O que se fala tem que ser correspondente àquilo que se é. Esse é o líder carismático, né? Senão ele não é líder, ele perde seus seguidores. Então ali foi uma morte moral, gente, não foi outra coisa não, tá? Foi uma boataria, assim como hoje ainda existem, né? Os meios de comunicação para excluírem alguns líderes políticos da vida pública, criam um mundo de histórias fantasiosas sobre ele. E aí depois vem a justiça, né, e prende a pessoa e deixa a pessoa presa sem ela ter cometido um único crime. É verdade. Sávio, qual o papel da Igreja Católica na destruição do Caldeirão? Votou sim. Numa reunião que houve no gabinete do presidente Menezes Pimentel, na época não era governador do estado, era presidente. Essa personagem aí reuniu o chefe da polícia, comandante das forças policiais do Ceará,
o bispo e mais uma figura da imprensa, e decidiram então que o Caldeirão não podia continuar porque aquilo era um cancro social. Então esse débito aí está na conta da igreja, viu? Esse aí é uma das coisas que a igreja tem que algum dia pedir perdão, né? Pedir perdão à humanidade, pedir perdão às pessoas que moraram no Caldeirão e pedir perdão a Deus. Né? Não se omitiram, não, votaram sim. O Caldeirão tem que acabar. Esse foi o papel da igreja, né? Na época. Entendido, né? Objetividade maior não podia, né? Na sua resposta. Nós vamos caminhar para o encerramento da nossa entrevista. A última pergunta, essa eu fiz a todos os entrevistados. O que aproxima o Arraial do Caldeirão de outros movimentos, como Canudos, Contestado, lá entre os estados do Paraná e Santa Catarina, Pau de Colher e o próprio Juazeiro do Norte, que torna o Caldeirão uma história do Brasil, uma história nacional e não uma história regional? É uma das características da nossa história social, essa história de o Brasil possui um Estado que, desde as suas origens, é um Estado extremamente perverso com os pobres, com as populações negras, com as populações que moram em favelas anteriormente que foram escravizados, com as populações que moram no campo. Então, esses movimentos, o que eles têm em comum, primeiro é que são lutas libertárias, lutas pela liberdade, liberdade da situação de opressão e de abandono do Estado. Né? Segundo, esses movimentos têm em comum que eles mostram uma sabedoria ancestral que é nossa, fruto da nossa ancestralidade indígena, da nossa ancestralidade africana e da nossa ancestralidade europeia também, sobretudo de Portugal, mas da Península Ibérica, das populações mais humildes, que sabiam como conviver com a terra, que sabiam como se relacionar, né? Que tinham uma produção própria. Então, a gente pode dizer que o colonialismo, ele tanto foi um colonialismo político, econômico, como um colonialismo de ideias, um colonialismo que nos fez pensar, nós brasileiros como um todo, né, de que o bom é o que vem dos Estados Unidos, é o jeito de viver americano, que o bom antes dos Estados Unidos era o que vinha da França, o jeito de viver na França, ou seja, da Europa de maneira geral, e não. Nós sabemos, nós temos nossas sabedorias próprias, autóctones, nossa produção de convívio, de possibilidades de convívio social, não é? Eu posso até esticar um pouco, sei que vai distanciar, mas vejam o que o MST está fazendo, por exemplo, produzindo os alimentos orgânicos, captando dinheiro na bolsa de valores para produzir, para pequenas cooperativas de trabalhadores rurais. Quem inventou isso? Nós. Agentes de saúde, esse trabalho que existe hoje no Brasil, nasceu onde? Nasceu no interior do Nordeste. Então, foi ideia nossa, fomos nós. Então, esses movimentos, que eram movimentos libertários, todos eles, né, Canudos, Contestado, Pau de Colher, né, Caldeirão, eram tentativas de organização social, de coexistência social pacífica, respeitosa, harmônica e o que eles têm em comum pelo lado extremamente negativo é a forma como foi tratado pelo Estado. O Estado brasileiro até hoje não tem abertura, não tem mostrado a mínima disposição de conviver com uma forma de organização social que difira daquilo que é importado, daquilo que nos foi colocado como sendo o melhor, que vinha da Europa, que veio dos Estados Unidos.
Então, esses movimentos todos foram perseguidos, e a exceção de Juazeiro do Norte foram todos exterminados. Né? E hoje, imagine que nós poderíamos estar exportando formas de conviver. Se o Caldeirão tivesse continuado, se Canudos tivesse continuado, eu não sei, mas como aquilo começou, aquelas experiências começaram bem, se Contestado tivessem deixado, né, Contestado existir, né, aquela população lá que seguiu o monge José Maria, nós poderíamos ter muitas formas de organização social, não é? E mostrar para o mundo isso, e mostrar, e ser modelos que poderiam ser replicados. Hoje nós não temos. O que nós temos são essas cidades adoecidas, essa forma de exploração terrível, não é, que existe, não é? Antes era exploração, hoje é exclusão mesmo da maioria da população. Então é isso. Esses movimentos, assim, para terminar, né, eu considero como movimentos bastante inspiradores, né, no sentido de que nós temos valores, né, que são valores harmônicos, valores humanos, valores de igualdade, né, valores de solidariedade, valores de liberdade, não é? Isso nos guia, isso nos faz humanos, né? Isso pode ser que nós consideremos essas experiências como um farol. Nós olhamos para trás como um farol e vemos elas iluminando o futuro, né? Iluminando um caminho. Isso já existiu. E vejam, não era diferente do que é hoje. Muitas vezes foi muito pior. Quando essas comunidades existiram, as condições de vida dessas populações eram tremendas, terríveis. E eles conseguiram mostrar que sem ajuda ou com ajuda, conseguiam produzir uma vida melhor, desde que o Estado não atrapalhasse. Porque o Estado, se não ajuda, não atrapalha. Né? O problema, essa é que é a questão. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pelo Estamos convite. encerrando a nossa entrevista, a nossa conversa muito descontraída com o professor Sávio Cordeiro. E eu abro, amigo, para suas considerações finais. Então, o que eu posso dizer é que há nesse tempo, né, histórico no Brasil, na sociedade brasileira, que foi na sociologia, nas ciências sociais, nomeado, apelidado de messianismo, né? Outras ciências não consideram dessa forma, com esse nome, mas, enfim, dessas lutas libertárias, né, é que nós podemos enxergar muita esperança, né? Quando nós vemos, não, nós já, né, nós em termos de sociedade nacional, né, de uma vez que esses movimentos aconteceram no país como um todo, né, não foi algo localizado em estados do Nordeste, não, mas em vários estados brasileiros nós tivemos movimentos assim, né? Hoje é claro, não é? Nós não podemos pensar em replicar. Hoje o momento é outro, a sociedade é outra, né? Então nós temos que agir de acordo com o momento. Mas, como em outros tempos, né, foi possível construir esboços de sociedades humanas, sociedades igualitárias, sociedades respeitosas, sem violência, sobretudo, né? Isso é possível nós construirmos isso. Então, basicamente, a minha mensagem de despedida de vocês é uma mensagem de esperança ativa. Já foi feito, nós podemos fazer. Né? Existe sim essa possibilidade. Ok. O canal História Atual agradece ao professor Domingos Sávio Cordeiro pela contribuição no nosso ciclo de entrevistas sobre os movimentos sociais ocorridos em todo o Brasil. Nós encerramos aqui esse conjunto de atividades do mês de julho. Em agosto, nós teremos novidade no canal. Depois, nós anunciaremos quais as novidades. Um abraço a todos e até o próximo programa.